Gatas, estamos aqui com mais um dia do Cueca adivinha, ele voltou, atendendo a pedidos. Ele é pesquisador, é fundador do Instituto Alfa e vai falar sobre medicina da floresta. Com vocês, Léo Santana, só de ladinho. Bom dia. Obrigado, Andrômeda. Ai, Pelo bem-vindo. convite. Mais uma vez, uma honra poder aqui participar Quem é bom volta, meu do seu bem. programa Ah, beijinho no ombro, faz. e de ter também participado do seu evento. Enfim, um público extremamente carinhoso, né? O público seu. Recebi muitos elogios e, né, muitas demonstrações de carinho das mulheres que tiveram no seu evento. Enfim, foi uma troca muito legal e, enfim, que bom que a gente pôde contribuir, pelo menos um pouquinho, com essa conscientização Muito. das pessoas. Como ele é humilde, né, Brasil? Entendi. Que é confete esse horário. Só que não. Vamos lá, medicina da floresta. Vamos bater de novo nessa tecla, Vamos. que eu acho que foi muito bom em relação ao evento, para essas mulheres começarem a ter uma noção do que significa a medicina da floresta, que ela é muito ampla. Desmistificar um monte de coisa e dizer que ninguém morre a não ser que caia na mão de picareta. Aí, É, desculpa, né? Deus não faz milagre, por enquanto. e aí, isso serve para qualquer área da vida, né, Andrômeda? Se você cai na Sim, mão de picaretas para qualquer coisa na vida, você está correndo um risco enorme. Médico, picareta, sabe, gurus, picaretas, enfim, qualquer coisa. advogado Advogado, picareta. picareta, Ai, então esses são os piores. é. Enfim, para qualquer coisa que você às vezes não tem ali um acompanhamento ideal, você incorre em riscos, né? E é desnecessário, às vezes, você se colocar em determinadas posições, né? Então, muito auspicioso e muito interessante essa nossa conversa. A gente está numa época de se falar muito sobre isso, né? Setembro Amarelo está aí, enfim, sobre suicídio, sobre depressão, sobre uma série de assuntos que tocam em um ponto muito sensível, né, das pessoas, né? A verdadeira pandemia do mundo é a depressão. Se você for acompanhar aí os quadros de uso de antidepressivos e remédios para dormir, tarja preta, o gráfico é assustador. Então, percebe-se aí que, cara, algo precisa ser feito. A gente está meio que em lua de mel com substâncias isoladas, com medicamentos e E não uma tratando o problema. briga enorme com a indústria farmacêutica, sem te dizer, né? É, Esse acho que é o seu maior calcanhar de Aquiles, é a indústria sim. farmacêutica. Eu não diria que a indústria farmacêutica é um problema, mas sim um conjunto de coisas em que essa dita indústria farmacêutica também ela atua. O que a gente percebe, Andrômeda, é que está tendo uma mudança, sabe? Eles estão pivotando agora essa, esse peso que essa indústria farmacêutica sempre teve, é, por uma questão muito simples: as pessoas estão acordando. Eu acho que tudo no mundo ele sempre vai ir atrás das tendências que as pessoas ditam. Quando as pessoas começam a despertar a consciência, começam a despertar de que, cara, peraí, a vida tem que ser mais do que medicamento. Eu não nasci, e vamos lá, eu preciso ser muito claro com isso, muito claro com o público e com as pessoas que estão ouvindo. É, nós não somos negacionistas, nós não somos contra, sabe, medicamentos. Não, a gente acredita nos Claro que tratamentos e não. eu faço uso de tratamentos, às vezes, alopáticos, né? Não só os homeopáticos, porque tem, se você for parar para pensar, nos últimos 200 anos nós avançamos muito em pesquisa, sabe, em medicamentos, em Sim. diagnósticos, em uma série de coisas e a gente precisa usar isso, né? É necessário. Agora a gente não pode ficar bitolado e eu faço aqui um parêntese, Andrômeda. As pessoas, às vezes, elas vão muito presas dentro sabe, do encaixotamento de diagnósticos médicos mal formados, e aí você pega lá, durante o evento eu usei para a plateia que estava lá, o exemplo de uma paciente, há alguns anos atrás, ainda no início da nossa jornada, quando ela ia para participar conosco de uma sessão de ayahuasca, depressiva, suicida, borderline, uma série de problemas de uma senhora. E Quantos ela, anos? 60 e qualquer coisa, sabe? Nossa.
vindo de um casamento frustrado, de, sabe, de uma vida inteira de abusos, de uma série de Então, imagina coisas. quanto tempo em sofrimento, Em quantos sofrimento, anos. exatamente, isso se torna insuportável, e aí depois uma ruptura, e aquilo o chão da pessoa sai e ela entra numa crise, e ela começou, sabe, e ficou lutando contra essa depressão durante muito tempo. E ela estava marcada para participar conosco de uma sessão, e a sessão era no sábado e na quarta-feira ela me liga: "Léo, eu não vou mais". Ai, E aí eu: "Puxa, dona fulana, por quê? O que que houve? Por que que você não gosta de mim mais?" é. E ela: "Não, eu tive no meu psiquiatra ontem, e ele falou pra mim que isso era uma doideira, que eu ia ficar mais doida do que eu já sou, e que ele ia trocar minha medicação e a partir disso eu ia ficar bem". E aí me deu um aperto no coração, falei: "Olha, o seu médico ele é há muitos anos?". "Não, eu não me acompanha há muito tempo, mas ele é médico, né, Léo, formou-se". E aí eu, sabe, aquela hora que você Outra dor. toma uma pancada, eu falei: "Tá certo". Ele se formou, ele se graduou como médico, recém-formado, né, com pouco conhecimento de vida e com pouco conhecimento ainda querendo desbravar o mundo e receitar remédio para as pessoas. Então, e aí a gente precisa observar isso, sabe, o perigo às vezes, determinados profissionais que acabaram de se formar, que têm uma visão ainda um pouco limitada das coisas, não se abriram para amplitude ou para amplidão das possibilidades, e aí ele mete um diagnóstico desse na cabeça de uma senhora, sem compromisso algum com o tratamento dela, mas com mitigar sintomas. E é o que a medicina vem fazendo há algum tempo, e é isso que eu falo que está pivotando, que está mudando as medicinas mais integrativas, sabe, os médicos mais preocupados com essa integração. Eh eu dividi o palco lá no evento com o doutor André, fantástico, espetacular, sabe, um médico, né, que sai de uma área, de uma especialidade médica e começa a buscar mais uma parte de medicina integrativa. Vamos descobrir qual que é o problema, às vezes a gente pode Um integrar mais coisas. cardiologista, Um hein. cardiologista, eu tenho um grande amigo também, que é um outro André também, por incrível que pareça, lá de Floripa, que ele vem também com uma abordagem mais sistêmica, mais, sabe, elaborada e mais, conectada, sabe, dos problemas das pessoas, entendendo um pouquinho mais de causas e não só de sintomas, e tem feito um trabalho também espetacular. Então, eu digo que está pivotando por isso, muitos médicos que já estão, sabe, entrando nessa nova consciência. Então, cara, espera aí, a gente precisa tratar o paciente de uma forma mais integrativa, mais integral, não só como um sintoma, né. E aí esse doutor receitou: "Não, vou trocar seu medicamento e você vai ficar boa, e não mexe com esse negócio dessas pagelância indígena não, você vai ficar mais doida". E ela ouviu o médico. E aí: "Então, Léo, é isso, eu queria te agradecer". Eu falei: "Olha, eu fico à sua disposição, se você mudar de ideia. Eu acredito que o seu médico, ele falta ali ainda conhecimento de algumas coisas, e eu respeito o diploma que ele tem, mas, ele não se dedicou a pesquisar especificamente isso, e ele não conhece nada sobre o potencial que as medicinas naturais têm". Pra já taxar Pra já dessa taxar que ele forma. nem sabe do que tá falando, sabe. E essa visão, sabe, deturpada, ela é gerada pela falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento, ela é culpada dessa visão distorcida que se tem de muitas coisas, inclusive das medicinas. E ela, não foi, né, não participou conosco, trocou a medicação, começou a fazer aquele tratamento, aquela terapia. 6 meses depois ela suicidou. Olha, E aí foi aquela hora que no palco o público que eu estava ali, né, bem descontraído, fiz uma piadinha no começo e descontraímos o público e tal, e aí no meio da história que eu tô contando, de repente eu faço uma ruptura. E aí ela suicidou, 6 meses depois, e aí eu vi o suspiro das mulherada que estava lá no pa na plateia. sim. E aí todo mundo ficou tenso, eu falei: "Pois é, essa é a estatística do médico, sabe, e ele acabou de perder uma paciente". Mas para ele, como médico, é só uma estatística. Ela já era depressiva, ela já era borderline, ela já tinha ideação suicida. Foi uma fatalidade, simplesmente, né, foi uma estatística. E aí, nesse ponto que eu bato, Andrômeda, nesses 12 anos que a gente faz esse trabalho, eu nunca perdi um paciente. Nunca perdi um paciente. A minha estatística é boa, sabe? A gente nunca perdeu um paciente, seja para depressão, borderline, para suicida, para dependência química, nenhum tipo de tratamento que a gente começou, iniciou com a pessoa, a gente deixou ela na mão e no final das contas a pessoa veio se matar, sabe. Então nesse ponto, eu tenho orgulho disso, eu não tenho diploma médico. Estamos tentando emplacar um doutorado agora que é em neurociência, em uma série de outras coisas, mas para Eu ter a acho que seria validação, bom para ter o título, sabe, que ele é importante como ele validação é. social. Infelizmente ele é importante. Infelizmente.
mesmo você tendo pesquisado por anos a fio, mesmo você sendo especialista naquilo, mas não tem uma validação social. E tendo a E vivência, porque é, a que é muito vivência importante, é uma isso é cam é precioso. pre isso vale Sim, ouro, sim, é o que vale vivência ouro vale nisso. ouro. Essa observação, sabe, essa vivência ela é muito importante, e nesse ponto o médico faltava-lhe vivência, sabe, ele não tinha essa experiência toda, é um médico novo, e para ele virou estatística, acabei de perder uma paciente. Então, eu bato no peito e digo: "Nunca perdemos um paciente", e eu me orgulho disso. É, Tem que se orgulhar sim, mesmo. porque se a gente começou um tratamento, pode ser que não tenha dado certo como a gente planejou? Pode. Depende de uma série de fatores. Depende, sabe, da capacidade da própria pessoa, da vontade, do que ela está disposta a fazer. Essa semana passada, me perguntaram assim: a gente estava numa discussão sobre evolução espiritual, sobre utilização das medicinas nesse contexto, como catalisador para esse desenvolvimento espiritual. E aí a pessoa está assim, mas Léo, é, quando que a gente está preparado para receber isso ou para desenvolver nisso? Eu falei: "Depende muito de quanto você está disposta", era uma mulher. Ela: "Disposta ao quê?" Eu: "Disposta a deixar de ser você, ou disposta a deixar de ser o que você acha que é". E esse é o grande, vamos dizer assim, é o pivô central do que Acho que é causa o esse divisor, descompasso, não, o sabe. divisor de É, águas. que se você não sabe quem você é de verdade, cara, tudo é uma fraude, tudo é uma farsa. Então a jornada de autodescoberta, nessa caminhada com as medicinas, é exatamente para quem é você de verdade, sabe. Vamos tirar todas as máscaras, todas as construções sociais, tudo, sabe, do patriarcado, de qualquer coisa, vamos tirar todas as construções que te transformaram nisso que você é hoje. Se eu tirar todas as construções, o que que sobra? Aí teve uma paciente minha uma vez que diz assim: "Nossa, pelo amor de Deus, não, se tirar isso não sobra nada". Eu: "Não, querida, sobra a essência, só que você não está acostumado, você não teve contato com ela. E a gente precisa identificar essa essência, que cor que ela tem, sabe, qual a vibração dela, o que que motiva essa essência". E quando a gente alinha a nossa vida, pra essa, sabe, pra direção dessa essência, a gente alinha as velas da vida. E aí o Hum. vento fica mais fácil, a gente chegar onde a gente precisa chegar. Mas agora você falou uma coisa seríssima. Você imagina as mulheres 40 a mais. Sim. Que são a maioria do nosso público. Tinha É. certeza, tinha certeza. Quando você faz essa pergunta, tira todo mundo, só fica você. O que que sobra? Ela vai dizer nada. Exatamente. Tira o personagem mãe, o personagem esposa, o personagem isso, o personagem aquilo, o personagem que gosta mais de doce que salgado, os personagens que a gente foi montando desde a infância até agora. Se eu tirar isso tudo, o que que sobra? A pessoa toma um susto. Ai, espera aí, não sombra Que nada. pergunta ótima. Assim, Gente, o que sobra, gata? Fica aí, hashtag fica a dica. é. Quero só ver o que sobra. E nesse contexto, as medicinas então vão funcionar como catalisadores, sabe? De trazer esse grau de consciência para a pessoa. Espera aí, para tudo. Quem sou eu depois dos 40? Espera aí. E aí muita gente que está ouvindo a gente depois dos 20, essa pergunta serve para todo mundo. Meu grande pesar em relação às medicinas da floresta, eu não tê-las conhecido antes. Eu queria ter conhecido quando eu tinha 19 anos, 20 anos. Ah, bem, só você. Ok, otimizaria muito, sabe, o desperdício todo que eu tive na vida de energia, de, sabe, dando murro em ponta de faca, sabe, Mas e será que gastando você energia. teria a maturidade que você tem Sim, para receber todas as e é por isso que eu sou informações? grato. Que em algum É, momento veio. Poderia ter passado a vida toda como, sabe, nasce, cresce, reproduz e morre, e não descobri que tinha uma pergunta a ser feita. casa infeliz, Exato, exatamente. ótimo. Então quantas pessoas estão nessa situação, sabe? E isso vai se tornando uma espiral descendente. Eu chamo de espiral descendente cara, isso vai te puxando num redemoinho, sabe? Igual a água, quando você solta o tampão do tanque, a água começa a descer em redemoinho e vai te puxando para baixo. Então, a maioria dos casos de depressão, quando a pessoa bate no fundo do poço, ela bateu lá embaixo por uma questão, por várias questões aí que foram dando tração para esse movimento descendente e foram puxando isso para Mas ela baixo. não consegue depois Não achar. tem força, É, não tem. como começou, Não quando, tem. de que forma, como eu não Ela não percebi. consegue nominar. É, agora eu tô aqui, como que eu saio Só disso sei que eu tô aqui? aqui agora e eu preciso sair daqui. É, essa é a situação que a maioria das pessoas que buscam as medicinas, buscam nesse sentido, sabe, Andrômeda? Então, assim, as pessoas precisam de ajuda. As pessoas estão num frenesi, sabe, e estão sendo contaminadas por uma ansiedade generalizada,
E eu falo sempre disso, que a maior parte das depressões humanas, elas vêm de um descompasso, sabe, da pessoa, o excesso de pressão, pressão de passado, pressão de presente, pressão de futuro. Ela está sendo pressionada o tempo todo. E esse descompasso tira a pessoa do presente, tira ela do agora. E o que as medicinas podem dar para a pessoa é um choque de agora. Então a pessoa está sempre com um sentimento que ficou no passado e esse sentimento atormenta. A pessoa está sempre com um pensamento que está no futuro o tempo todo e gerando ansiedade, gerando pânico, gerando uma série de coisas. E o corpo que está aqui no presente, que é a única coisa que você tem de verdade, começa a sofrer e começa a somatizar. E começa a somatizar a doença. E a pessoa vai entrando e só piorando e ganhando velocidade nessa espiral descendente até bater no fundo do poço. E bate no fundo do poço, ela não tem uma outra saída, a não ser, cara, eu preciso acabar com essa dor. Eu preciso sumir desse mundo. E aí começam os processos de ideação suicida e de uma série de outras coisas, mas esse descompasso entre o sentimento no passado, o pensamento no futuro e o corpo no agora, somatizando doenças, é que gera esse quadro, sabe, bizarro de descompasso e de falta de entendimento de si mesmo, da vida, tudo perde sentido, e a pessoa vai, sabe, desembocar em dependência química, em alcoolismo e uma série de outras, às vezes em relacionamentos tóxicos. Ela começa isso tudo como fruto de algo que veio lá de trás, ganhando tração e ganhando velocidade numa espiral Hum. descendente. Então, o maior presente que as medicinas podem dar nesse sentido é, sabe, dar aquele tapa na sua cara e te dar um choque de realidade e começar a te, olha, agora, você só tem o agora, você não tem mais nada. Então presta atenção, respira. Então, na maioria das vezes, e muitas vezes, nas cerimônias com as medicinas, as pessoas entram num estado, cara, eu tô morrendo. O corpo, às vezes, ele começa, meu Deus do céu, entra em pânico, e a pessoa entra em pânico, ai meu Deus, tô morrendo. E aí eu viro pra ela assim, e se morrer? Vai achar O Jesus, que que se Deus acontece? vem. E a Vai pessoa, lá dar um não, beijo eu não nele. posso morrer agora. Não pode por quê? Por quê? O que que você Como tem você pra tem resolver ainda, sabe? Que tipo de que vida que você vem levando que controle. você exatamente, controle. Aí chega nesse ponto de consciência, cara, por que que eu tô controlando, tentando controlar algo que é muito maior do que eu não tenho controle absolutamente nenhum sobre isso? E aí a pessoa começa a ter esses choques de realidade, sabe? Esses tapas na cara de corta o que tá no passado, porque isso já passou, não importa. Corta o que tá no futuro, porque ele ainda não veio, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre o agora. E você pode plantar coisas da agora para frente. E você pode criar coisas para que aconteçam no futuro. Mas você não tem controle sobre o futuro. Então corta essa ansiedade toda, que ficar pensando no futuro não vai te adiantar em absolutamente nada. Então corta os sentimentos do passado, que já não tem mais o que fazer. Corta os pensamentos do futuro, porque você tem que focar no agora. Respira fundo, que a única coisa que você tem de verdade é o ar que você acabou de botar para dentro. Esse é seu. E daqui a alguns segundos você tem que soltar ele, que já não é seu mais. Essa é a impermanência da vida. Então as pessoas ficam nesse apego, é meu, é meu, é meu. E eu, cara, quando a pessoa tá nesse estado, às vezes, ali na sessão, se você morrer agora, tudo que você tem, o que que é seu de verdade? Cara, esse corpo não é seu, ele vai pra cova e os vermes vão comer. E sabe, as coisas que você tem guardado em casa vão pra estante de alguém ou vão ser doadas. E essa é a vida, o dinheiro que você tá guardado no banco, alguém vai gastar ele, sabe? O carro que você Nossa, cuida, mãe. que você tá polindo, alguém vai dar sabe, um rolezão nele e vai ficar felizão. Nada é seu de verdade. Você não vai carregar nada pra dentro da sepultura. Então você não tem nada de verdade. Falar isso pra uma pessoa materialista, você já pensou? É Você difícil. mata, coitada, É no chá difícil. mesmo. É por isso que as sessões o pessoal chama de pequena morte. Cara, eu morri e voltei. A sensação que você tem é essa, cara. Não é possível, eu morri e voltei. É uma sensação que as pessoas têm. Cara, foi muito incrível isso. Parece que eu morri e nasci de novo. Exatamente isso. É uma ressignificação total, sabe? De olhar para a vida. Quem sou eu de verdade? E a partir dessa ótica, qual que é o meu propósito? Eu tô fazendo isso, cara, eu tô trabalhando errado. Tô perdendo meu tempo, tô gastando uma energia enorme, sabe? Em algo que não vai produzir o resultado que poderia, com o menor esforço, produzir esse resultado aqui, que está mais alinhado com o meu propósito. Então fala-se muito hoje em dia, né, Andrômeda, sobre propósito, busca do propósito. E todo mundo atrás desse Ai, que tal inferno, propósito. gente, Virou um novo isso. hype, né? Então tá todo mundo atrás do Ai, propósito. Aí eu fico, porque eu quero descobrir o meu propósito. Aí dá vontade de dar um soco na cara da pessoa. dois, não por mim. Sim. Mas aí a gente respira fundo. Não, ele só tá ainda é, naquele estágio de madorna, sabe? Sabe quando você tá de manhã na madrugada que você já tá levemente acordado, mas ainda não tá acordado e nem tá no sono profundo, você já tá Hum, no pouso do voo, né? Você tá sim. pousando ali já. As pessoas estão nesse estado, nessa madorna, ainda não estão
totalmente inconscientes, mas também não estão plenamente conscientes, não estão em alerta total. Então esse despertar de consciência que a humanidade vem, sentindo e vem passando pelas pessoas nesses últimos anos, tá falando exatamente sobre isso, sabe. Que momento que a gente está desse despertar. E esse despertar, quando a pessoa desperta a sua consciência para esse mundo espiritual, para um mundo, sabe, mais concatenado, mais ligado na no planeta, na consciência humana, no ser humano, não mais como brasileiros ou americanos ou russos ou não sei o quê, não, não, como espécie humana, sabe, como habitantes do planeta Terra. Então quanto mais a gente adquire essa consciência de habitantes do planeta, a gente vai se graduando e vai se preparando para um novo patamar, para uma nova espécie, para um novo tipo de humano. Então nesse ponto as Você medicinas acha são, que tá evoluindo para isso? olha, ah, Você tem essa visão? eu tenho essa visão. Estamos Jura? caminhando para isso. Existe uma massa crítica sendo formada, sabe, de consciências despertas. Eu acredito na misericórdia divina. E a misericórdia divina que tem permitido que, sabe, que mais pessoas despertem desse sono profundo. E pelo menos, sabe, dá um clique, cara, tem alguma coisa que eu não tô sabendo. Cara, tem alguma Ou pelo coisa que eu menos preciso comece a questionar. pelo menos a questionar, sabe. Tá Olha, ótimo. a vida toda eu tô nesse segmento religioso, nessa crença, nisso ou naquilo, foi uma construção de uma vida inteira. Até que ponto tudo isso que eu sei é a verdade? Até que ponto tudo que me foi ensinado é É real. é real? Eu estava conversando com a Aline Jones, uma amiga querida, beijo Aline, esse final de semana, e ela disse assim: "Me preocupa muito ouvir as histórias e eu sempre busco uma reflexão, quem é que conta a história, sabe?" E aí eu fiquei observando a fala daquilo ali e me levou a uma outra reflexão. A gente a vida nossa toda é feita de narrativas, e quem que tá contando aquela história, sabe? Mas isso eu me questiono o tempo O tempo inteiro. todo. E é importante que a gente tenha esses questionamentos. Então, independente de onde você esteja, e eu sempre falo isso nas lives ou nas palestras que dou, o meu objetivo não é te trazer uma religião nova, te vender uma crença nova. Não, não é isso. O objetivo é que você questione, sabe? Faça perguntas. E quando você despertar esse espírito que pergunta, as respostas vão vir de uma forma ou de outra, em algum lugar, em algum tempo, sabe? Aquilo que é uma questão Você para vai você procurar vem também. claro, claro, você não vai ficar sentada, como diz o Raul, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não, não é isso. Mas se coloque neste lugar, sabe, do questionamento. Por que disso? E se, na terra da hipótese, e se tudo isso que me foi ensinado é só uma parte da história e não a história toda? Aí falta o contexto, concorda? E quando falta contexto, é o que eu estava conversando com a Thalita, antes de chegar, né, aqui. Eh, Você tá num bar e tá ali uma garrafa de, sei lá, qualquer coisa, de cerveja. A garrafa de cerveja é a informação. E aí tá tendo uma briga num bar. Alguém pega e quebra aquele ali e com o caco da garrafa, ele vai produzir uma tragédia. Porque a garrafa é a informação inteira. O caco na sua mão é uma parte da informação. E a parte da informação ela pode ser muito prejudicial. Ela pode ser muito perniciosa, ela pode produzir estragos assim irreparáveis. Então toda vez que a gente recebe alguma coisa, isso é uma informação inteira ou é só um caco da informação? E muito e Excelente durante colocação. muito tempo a gente foi, doutrinado com cacos da informação, e a gente agride uns aos outros com cacos de informação. E as pessoas não buscam o conhecimento completo, sabe? E não se abrem pelo menos para a possibilidade de: "Será que conhecem algo que eu não conheço? Será que alguém tem uma informação ou está sabendo de algo que eu não estou sabendo?" E já tem um pré-julgamento do Exato. que não E conhece. cria um pré-conceito. É, Sim, nunca ouviu falar, nunca exato, conversou com uma pessoa que entende exato. e já fala: "Isso não Ah, presta". isso não presta, isso não é de Deus. Eu escuto muito isso. Eu Isso escuto daí, muito isso. imagina, Ah, se isso não é de Deus. só louco ou maconheiro, na Sim, época dos sim, maconheiros, sim. que Então, toma isso não é de chá. Deus. Uma vez eu numa discussão com um pastor também, companheiro, teólogo, um amigo, e eu gosto desses embates, dessas discussões. Isso enriquece a nossa vivência, né? Com o olhar do outro, que, sabe, a visão do outro sobre. E discussões assim bem homéricas, e eu acho isso muito excitante, eu gosto muito disso. E ele perguntando: "Não, mas, Deus não está nisso?" Eu falei assim: "Se você conseguir me dizer um lugar, no meu conceito, na minha percepção de Deus, que Deus para mim é o que não se manifesta, tá. Não, na minha concepção particular, isso não é a doutrina, de lugar nenhum, é só a minha concepção Hum, particular.
e que pode estar errada. Eu também sempre dou esse, né, esse benefício. Cara, é só a minha visão hoje, que amanhã ela já pode não ser a mesma e que ela pode estar equivocada. Eu sempre abro para essa possibilidade. E isso te torna flexível, sabe? E isso apresenta para você outras frentes e Hum, outras coisas. Sempre que você está aberto, muita coisa se apresenta. É o estar muita com a coisa xícara chega. vazia. Você tá com a xícara vazia, o universo vai se tratar de encher. Agora, se a xícara tá sempre cheia, você não tá compartilhando nada. Então ele vai encher de quê? O universo ele é abundante, mas ele não desperdiça recurso. Então, se sua xícara tá cheia, ele não vai encher de mais nada. Não, eu já me basto. Então, ok, tá tudo bem, eu não vou te julgar por isso. Mas esvazia a sua xícara. Toda vez que você esvaziar, o universo vai encher ela muito mais. E isso vai criando em você uma capacidade de receber cada vez mais. E o egoísmo? O que tem o egoísmo? O egoísmo de transbordar para o Sim, não outro. quer transbordar. E aí perde a oportunidade de experimentar um mistério, assim, espetacular. Mas nessa conversa com esse teólogo também, e ele disse assim: "Isso, Deus não está nisso". Eu falei assim: "Dentro da minha concepção, Deus é o que não se manifestou. Deus é o imanifesto. E tudo que se manifesta no universo se manifestou através dele, mas ele não se manifesta. O Criador experimenta a criação através dos nossos olhos. Nós somos a ponta da linha. A gente mostra para o Criador os aspectos da sua própria criação. Mas ele não se manifesta hora nenhuma. Ele é o observador calado por trás dos nossos olhos. Seus olhos apresentam a criação para Deus. Aonde você tem colocado seus olhos? Essa é a pergunta que eu fiz. Eu falei: se você me apresentar um lugar que você acredita que Deus não esteja, invalida qualquer concepção que você tenha de Deus. Se Deus é o todo, se Deus sabe, ele é o que não se manifestou, ele está em todo lugar, em cada átomo desse universo, Deus está ali dentro, não existe um lugar que Deus não esteja. Então, como que eu posso dizer aquele lugar Deus não está, este lugar Deus não está? Você agora se tornou maior do que o próprio Deus? A ponto de julgar ou ter essa capacidade de julgar aonde Deus está e onde ele não está? Eu já vi muitos fenômenos acontecendo, Andrômeda, em muitos lugares. Então, muitos lugares que se Que diziam de Deus, arrogância, é uma hein? arrogância santa que Gente, chega a ser, sabe? É é bizarro. bizarro. Então, a pessoa ela chega num ponto de se colocar acima. Não, Deus não está aqui. Peraí, você virou um Oi? agente de Deus agora? Eu não- Ligação direta? Você agora que fala onde é que Deus está, onde é que não está, você agora foi imbuído dessa missão. Eu aponto os lugares para onde Passou um Deus está. WhatsApp pra ele, Que ó. julgador que você é, cara. Acorda, sabe? Olha que É, horror. e aí, e no meio dessa discussão, ele disse assim: me prova na Bíblia aonde que eu aonde que eu deveria tomar chá. Se você achar na Bíblia alguma referência que diga para mim que eu devo tomar esse chá, eu vou tomar. Em algum lugar disse que Maria Madalena E aí eu peguei tinha e disse para ele. namoradinha de Jesus? E aí eu disse para ele assim: em algum lugar da Bíblia você acha aí que. E aí e nesse ponto eu preciso me policiar, eu às vezes sou agressivo. Isso é o meu aspecto taurino. Às vezes a gente recebe uma flechada, a gente devolve 100. Ah, Ou seja, a reação ela é muito maior do que a agressão sofrida. Isso é um desafio. Eu venho trabalhando isso no decorrer da vida. Mas quando ele bem jogou taurino. essa, quando ele jogou essa, me mostra na Bíblia um lugar onde que diga que eu tenho que tomar o chá. Eu falei assim: se você achar um versículo na Bíblia que diga que você tem que tomar o seu antidepressivo de manhã, um remédio para ficar de bom humor, o outro Pra remédio para dormir. você dormir, um remédio para cortar o efeito dos outros e um para você não matar as suas E ovelhinhas um da pra você igreja, ficar de pau duro. e se você disser para mim onde está na Bíblia os lugares que você tem que tomar esse remédio, aí eu vou inventar um versículo que você acha para poder tomar o chá. Porque é só uma questão de você achar onde é que está cada coisa. Então, assim, nesse Não, mas um sentido, parênteses. hum, Você acredita na Bíblia? olha, eu acredito na Bíblia como um guia, mas como uma forma alegórica, sabe? Eh, o que que as histórias estão querendo trazer? O que que tá por trás daquilo ali? Se você for pegar uma análise fria da Bíblia, vamos lá, Fria. fria, pragmática. Isso. Um livro inspirado por Deus. Ok, eu estou inspirado por Deus, você está inspirado por Deus, o Ed está inspirado por Deus. Todos nós temos essa capacidade. Sim. Por quê? Porque estamos no meio, somos médiums, estamos mediando. Todos nós somos mediadores. Ou seja, mediadores de dois planos, tá? E aí, dentro do próprio texto bíblico, você tem lá: só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Cara, é muito rico esse texto, se você for parar para fazer uma análise fria. O que que é o Cristo? É o modelo de humano. O arquétipo do Cristo é o modelo de como seria o humano ideal. É só isso, era um modelo. Você quer ser uma pessoa melhor? Olha para o Cristo. Seria como
um modelo mesmo para você observar aquilo ali e trazer aquela consciência para sua. O objetivo com essa jornada toda que a gente tem feito é despertar nas pessoas essa consciência do Cristo. Na minha visão, a forma do Cristo voltar à Terra é que cada um desperte essa consciência de Cristo em si, que a sua consciência Ser desperta em melhor. Deus, cara, te transforma numa pessoa melhor. Então a consciência do Cristo, ela te afasta do animal e te aproxima do humano. Quanto mais humano eu me torno, mais próximo da divindade eu tô. Quanto mais longe do humano eu estou, mais próximo da besta fera eu fico. Então você pega uma pessoa, sabe, que foi lá, agrediu a esposa, ou sei lá, todas as mazelas humanas, elas sempre vão acontecendo quando o humano se distancia do ideal humano. E ele se aproxima mais da besta fera. E ele vai virando De animal. olhar para o humano. Sim, Simples assim. Se eu sim. olhar para o humano, sim, não quero para ele, O que eu quero pra não mim, o quero para que mim, não vou exatamente, fazer para ele. exato, é simples. Simples. Então não tem muito o que inventar, porque a doutrina, da consciência crítica, ela é muito simples, não tem mandamento, não tem nada. Então quando os fariseus vinham questionar Jesus: "Ah, e sobre a lei fala isso", ele: "Olha, a lei foi colocada por causa da dureza do seu coração. Ah, essa mulher aqui foi pega em adultério". Eu disse: "Cara, você é muito pior. Você já pensou na mulher do outro e só de você ter pensado na mulher do outro, você já cagou, sabe? Já deu tudo errado". Então, É muita é muita hipocrisia. hipocrisia, exatamente, é muita hipocrisia. Então, nesse sentido, Como que você assim, vai acreditar numa coisa que é totalmente é hipócrita? hipócrita, porque se você for parar para pensar, você pega vamos dizer os textos, tá? O canônico, porque você tem vários outros livros escritos na mesma época, várias outras cartas que não entraram no cânon que a igreja resolveu que seria o ideal. Beleza. Eh, Aí você pega, tem vários outros escritos da mesma época, do mesmo tempo, só que não eram convenientes. Aí começa o jogo de Então, narrativas. A conveniência de se dominar a massa, de se manipular a massa. pois Vamos tirar essa bem, parte e vamos adicionar essa. Então tem uma conveniência. Mas quando você pega e você começa a estudar os originais em que esses livros foram escritos, existe um contexto. E o contexto, ele era para uma geografia, ele era para um lugar, ele era para um público, para uma pessoa. Você pega uma carta de Paulo, e ele e era escreve uma para um carta para um tempo. tempo que tinha um contexto. E quando eu tiro aí, Fazia lógica para aquele sim, mas vamos tempo. lá, quando você pega, é o que eu acabei de falar da garrafa. Então quando você pega a garrafa inteira, ela é informação inteira, porque ela tem contexto. Sim, Quando eu quebro a garrafa e eu tô com um caco, a informação fora de contexto, ou seja, a narrativa ou a história fora do contexto para o qual ela foi escrita na época, ela vira uma arma. E é o que os segmentos usaram durante esses séculos todos, os fragmentos como armas contra o próprio humano. Então, nesse sentido, você percebe muitas manipulações e versões e o então você tempo imagina o inteiro. seguinte, até o ano 30, até o ano 50 mais ou menos da era cristã, todo o cânon já estava escrito, as cartas, tudo aquilo já estava escrito, já estava pronto. Do ano 50 até 313, isso ficou rodando como cartas jogadas para lá e para cá. Em 313, quando Constantino resolve compilar tudo e, por decreto real, converter o Império Romano ao cristianismo, ele rebatiza todos os santos romanos, ó, todas as divindades romanas como santos católicos, converte o império por decreto. Todo mundo agora é cristão, ninguém mais é. E os devotos de cada deidade ou de cada deus, né? Passa a ser devoto agora de cada santo. Então ele fez meio que um enjambrado, meio que uma mistura, meio que um, sabe, um bem bolado. Então, Vendeu aquilo ali, agora todo mundo é cristão. Então a gente passou 300 anos perseguindo cristãos, agora nos tornamos todos cristãos porque é conveniente para o império nesse momento. E a partir daquilo ali de 313 até a primeira tradução lá em Martim Lutero, você tem aqui um gap, um gap não, você tem uma linha do uma linha do tempo tempo gigante. gigantesca de traduções e retraduções e retraduções. Então você tem lá do aramaico, grego para o latim, depois do latim para o alemão, o arcaico, depois para o É um inglês, depois telefone sem um fio. telefone sem fio do cacete. Isso. E aí, cara, e aí eu vou amarrar uma bomba no corpo, eu vou explodir o outro, ou eu vou condenar ao inferno o outro, porque eu comprei uma narrativa de uma história que foi deturpada. Agora, quando você desperta a sua consciência no divino, quando você desperta a sua consciência em Deus, a consciência crística, sabe, ela se fizer presente na sua consciência, o próprio Cristo veio à Terra. Que é Ponto. Que é individual. muito particular.
que é muito Cada individual. um vai ter um tipo de conversa. E quando você pega e você começa a estudar, porque a gente faz teologia, você tem que estudar vários outros contextos de outras religiões, de outras crenças, o que que esse povo está falando. E aí quando você começa a estudar, Andrômeda, das religiões pelo mundo, e isso é lindo para quem gosta, você começa a encontrar pontos de interseção. Nesses pontos de interseção você encontra muitas verdades. E aí você fala, caramba, mas o evangelho está falando isso, e o judaísmo está falando isso, mas o taoísmo também está falando isso, mas o hinduísmo também está falando isso, e o budismo também está conectando nesse ponto, aí você fala, cara, tem uma verdade aqui. Tem muita gente que não se conversou nesses milênios e que tem, sabe, A mesma a visão. mesma visão. Se você tirar só a questão semântica e de tradução, mas a ideia central do que A está sendo dito central, é sim, a mesma. é a mesma. Estão falando a mesma coisa. Então, com roupagens diferentes, com públicos diferentes, em tempos diferentes, a mensagem do evangelho, ela é muito mais antiga do que o próprio cristianismo, muito mais. Ela remonta à história da própria humanidade. E quando você começa a perceber não Bíblia, tá bom? Esquece Não, Bíblia. Evangelho. exatamente. Que evangelho que é mensagem, é uma boa nova. E qual que é a boa nova? Olha, Deus e o homem estão se reconciliando. Essa é a mensagem do evangelho. O chamado do evangelho é para se tornar um com a divindade, com Deus. Eu não estou falando de Jeová, de Buda, de Cristo, não, nada disso. Eu estou falando para você se tornar um com o divino, sabe? A mensagem do Da evangelho é sua isso. É forma. para se reconciliar. A mensagem do evangelho é para reconectar o homem com o divino. Cara, eu não tô falando de forma, eu tô falando do divino. O divino não tem forma. Não tem, então, não, mas cada um vai ter Sim. sua forma De percebê-lo. e de Claro, se conectar, com certeza. né. Então, eu faço esse exercício Um às vai vezes com ser as num pessoas. mantra, uma vai ser Tem numa algum objeto. Aqui, meditação. ó. Essa caneca. Tá aqui no meio de nós dois. Ah, dá licença aqui. O que você tá vendo aí? Só uma parte que tu pode. Pode. E Andro, E você tá vendo uma alça pro lado direito ou esquerdo? tô vendo pro Do seu lado, lado direito. Do seu lado não, esquerdo. Do seu pro lado lado esquerdo. esquerdo. Isso. É, meu lado direito. É, E aí você tá vendo isso com uma bordinha branca e um pod e alguma coisa e uma caneca rosa. isso. Eu do lado de cá tô vendo um da rosa 40 mais e com uma alça pro lado direito. E aí você vira pra mim e fala assim: "Não, Léo, você tá doido. Eu tô vendo, tá escrito pode, tá aqui, eu não consigo invalidar isso. A minha experiência me diz que eu estou vendo pode e a minha alça tá do lado esquerdo". Eu digo: "Não, Andrômeda, você tá louca. Eu tô vendo aqui escrito um rosa 40 mais e tem uma alça pro lado direito". E a gente começa a brigar, falo: "Não, você tá errado". E aí se tivesse uma pessoa aqui na frente onde tá a televisão, Pior ele ia falar: que "Vocês não ia dois estão ter, loucos, porque eu que tô não vendo tem aqui é só alça. não tem alça. De onde vocês tiraram a alça? Vocês estão loucos". E nada vai invalidar a experiência de um de nós três, porque ela é real, ela tá impactando os seus sentidos. Só que quando eu olho, eu tenho uma experiência, você olha, tem uma, e quem tá ali na terceira, e se tivesse um lado de cá, o lado de cá só ia falar: "Só existe De alça, vocês alça. estão loucos". Se Entende? tivesse um em cima, E o em cima aí é então, pior ainda. pior Então ainda. são várias visões de ângulos diferentes de uma mesma verdade. A xícara ela é inteira, ela tá aqui, ela é tudo ao mesmo tempo. Só que a sua percepção é uma, a minha é outra, a dele é outra, a dele é outra. E Que aí quando eu excelente. começo agora a virar para você assim, a Andrômeda é uma infiel, porque a experiência de Deus que ela tem não é o Deus verdadeiro. O que ela tá tendo é uma visão equivocada e eu preciso lá mostrar para ela que Deus é a minha visão. É, o Deus verdadeiro é o meu. E Porque chega eu ao ponto de preciso impor. eu tenho que te mostrar que você está errada. E o ser humano tem essa necessidade. Eu preciso provar para você, Andrômeda, que o meu Deus é o verdadeiro. Eu tô vendo ele aqui. Eu tive uma experiência real com ele. A sua não é real. E aí eu Mas perco sabe essa por quê, possibilidade. né? É o ego. É óbvio. O gigante, sabe? O grande demônio da existência se chama ego. Esse é o grande diabo. Eu falo Esse é pra o grande todo demônio. mundo, É o gente, ego. ego é um excelente serviçal Serviçal, e um exato. péssimo Para patrão. ser disciplinado. Ele é uma criança indisciplinada. Ele precisa de disciplina o tempo Então, todo. coloca ele de patrão Sim, pra ver você como tá você, ó, você tá acabou. fudido. Você tá no sal, acabou. Acabou. Acabou, você Agora, se tornou um se demônio. colocar ele de servo, Acabou. Você ele assume tá o ótimo. controle, você tem domínio sobre aquilo. Sim, Então o que eu vejo hoje, as religiões não, Andrômeda, como você tá vendo aí um pod, e essa não é a visão correta de Deus, eu vou amarrar a bomba no corpo e vou te explodir, porque você é uma infiel. E aí o que tá só vendo alça e o outro que não tá vendo alça nenhuma, fala, vocês estão tudo louco. E aí fica todo mundo brigando por visões equivocadas e ninguém observa que se você olhar de cima ou de uma outra, ou perceber que a xícara pode rodar e que a xícara é toda uma coisa só e que ela tem um propósito, você começa a perceber que Deus, ele tá em todos os lugares. Então, se o hindu enxerga ele desse lado, é porque na geografia do mundo que ele tá, o que se apresentou para ele foi isso, foi daquele jeito. Mas na geografia do mundo que eu tô, se apresentou para mim desse lado de cá.
mas na outra geografia do mundo se apresentou aqui. Agora, nenhum desses é a verdade absoluta. Todos eles são partes. E nenhum desses Não invalida invalida a existência do outro, eles esse complementam. Eles se completam e formam exatamente. algo muito maior, que tem um propósito. Agora, Deus também não é isso. Isso aqui são as percepções dele no universo manifestado. Deus é a luz que está vindo de cima. O que permite que você enxergue, que eu enxergue, que ele enxergue, que ela enxergue, é a luz que está aqui agora incidindo sobre esse objeto. Se a gente apagar as luzes aqui agora e desligar as câmeras, acabou, ninguém enxerga nada. Breu total. E ninguém consegue identificar nada. Então a luz que vem em cima incide sobre esse objeto e eu consigo ter, por um fenômeno aqui de ótica, enfim, vamos falar disso não, mas eu consigo, por um fenômeno óptico, que o meu olho perceba esse conjunto de coisas e tenha essa experiência. Percebe? Mas Deus, ele está acima disso aqui. Isso aqui é o que ele permite, dentro da nossa limitação sensorial, com os nossos sentidos, que a gente perceba a existência dele. Ou a não existência dele, mas a manifestação dele. Né? Então Deus, ele é o que não se manifesta, mas que permite que nós consigamos, com uma experiência sinestésica ou né, sensorial, perceber a sua presença. Então, ele está certo, eu estou certo, ele está certo, ele está certo. A gente não tem que estar brigando um com o outro. As visões estão se completando. E não é assim que deveria ser a respeito do chá? Muito bom. Maravilhoso. Era isso que eu Exatamente queria isso. chegar. É exatamente isso. Então as pessoas têm uma visão que foi Eu vou vendida ter para elas eu vou ter um aqui, daquilo ali. outro vai ter aqui, outro ali, um aqui. E por que que todas as experiências com chá são diferentes de uma pessoa para outra? Sempre diferentes. Porque Exatamente. o seu lugar de observação é diferente do coleguinha. O ponto de onde você observa E as eu coisas sou único. única. O Você tem outro uma é visão único, o outro é única. único. Todos têm visões únicas. Então, quando, na época que foram fazer os estudos e as pesquisas para permitir a utilização do chá no Brasil, qual que foi uma tônica assim das pesquisas? Eu acho um barato isso. Você tinha lá grupo de duplo cego, teste duplo cego, né? Você bota 50 pessoas tomando o princípio ativo, 50 pessoas tomando placebo, e aí elas vão relatar depois das experiências. Dentro do universo de pessoas que tomaram a medicina com princípio ativo, você tinha 25, né? 25 princípio ativo, 25 placebo. Tá. Nas 25 que tiveram princípio ativo e ingeriram princípio ativo, você tem 25 experiências completamente diferentes umas das outras. E aí, cara, o fulano viu isso, o fulano conectou com alguém que morreu, o fulano visitou um trauma da infância. Cada de uma das 25 pessoas relatava uma experiência completamente diferente. Aí os cientistas, bom, vamos refazer a pesquisa. Aí vinha, pegava um grupo novo e 50 pessoas de novo e tal, nos 25, sempre 25 experiências diferentes. Cara, a E gente vai não tem. ser sempre E vai ser sempre assim. diferente. A gente não tem como classificar isso como um alucinógeno, porque a pessoa não está alucinando, ela tá com consciência o tempo todo. A pessoa não tem uma experiência de inconsciência, mas uma experiência de superconsciência. Você está completamente consciente e presente naquele momento, você não fica viajando. O povo tem muito esse preconceito. Então, Ah, uma você coisa vai que a gente viajar e não volta mais. então, Viajar isso para é uma onde, cara pálida? coisa Você está aqui o tempo todo. então, uma coisa que a gente tem que bater muito forte é que a pessoa tem que ter a consciência agora que Sim. você está no aqui e Aqui e agora agora. e você não vai sair desse Não lugar. vai. Você não vai para Marte mesmo que você queira, gata. Então aí você vai ter que fazer outra coisa. Se candidata no programa do Elon Musk lá e vamos povoar Marte. É, vai para outro canto. Só que para tomar o chá, você não vai sair do Não consciente. vai. Você está consciente o tempo todo, do início ao fim da experiência, você está consciente. Agora, Então, isso aí já mata a história, que você vai ficar inconsciente, que você vai ir para algum lugar e não vai voltar. Desculpa, você vai ficar ali naquele lugar e você vai voltar, gata. então a Vai gente lá. vê muito, Andrômeda, da galera, porque fulano tomou chá, ficou inconsciente e foi abusada. Olha, você me desculpa, mas isso já é uma outra característica de outros lugares que estão utilizando outras coisas que não a medicina, que não o chá tradicional, original, cipó, Então, acho folha que e é a água. primeira coisa. Então, vamos voltar. A primeira coisa que essa pessoa precisa fazer, porque tem gatos e gatas, procurar alguém que seja sério. Gente, referências. Temos muitas Então, boas não vai. referências. Estou trazendo pela segunda vez uma pessoa que é extremamente, assim, uma referência. Não vou falar mundial, mas nacional, pelo menos. Em alguns países a gente tem ido, mas Ah, enfim, tá, tá bom. desculpa, hein? Levou uma agora. Internacional. De seriedade, 12 anos, tem um instituto, então assim, não vai se aventurar com o Zé da esquina que falou que tá fazendo. Aí tem outro porém, a infeliz vai querer procurar o mais barato. Tem Não, mais essa.
Ah, eu vejo isso muito acontecendo, Andrômeda. Então aí vai tomar lá um chá de folha de goiaba, desculpa. Se for folha de goiaba, tá bom. O problema é que, você tem na natureza uma farmacopeia, sabe, gigantesca. A floresta, ela tem, muitas plantas que têm princípios ativos, que são psicoativas. Então, muita gente tem feito isso, a adulteração dos chás. E tem muita gente boa, sabe, com boa intenção, com boa tá buscando de verdade cura, tá buscando de verdade algo, sabe, que ajude a ter um direcionamento, mas cai às vezes na mão de pessoas mal intencionadas. E o cara tá lá. Existe um custo para se produzir a medicina. Preço nunca foi impedimento para ninguém tomar chá, pelo menos na nossa visão, no nosso instituto. Nunca foi pelo dinheiro, nunca é. Porque pra gente não dá lucro, a gente só toma prejuízo, mas a gente continua fazendo ainda. Por quê? Mas você, meu Sim, amigo, as pessoas às vezes, "Léo, eu não tenho condição não é. agora de pagar lá X reais para poder tomar chá", eu digo: "Tá bom, não tem problema. Em algum momento você vai poder contribuir". Sempre tivemos essa filosofia. Hoje o instituto está tomando uma proporção maior e a gente tem que são coisas aqui da vida, sabe, que a gente precisa dar conta delas. Então Mas contas, a gente precisa fazer isso amigo. funcionar de uma forma saudável, equilibrada. Então a gente sempre, sabe, tenta, equilibrar isso de uma forma que, cara, nunca foi, e isso, se depender, enquanto eu estiver ainda sobre a direção do instituto, eh, dinheiro nunca foi a nossa tônica, ele nunca vai ser o nosso objetivo principal. Nunca foi e não vai ser. Então, muita gente que não pode pagar já tomou chá com a gente, muitas pessoas. Em algum momento da vida ela consegue, sabe, retribuir, ela consegue ajudar. Quando a gente se reúne para fabricar o chá, a gente vai atrás das pessoas, olha, agora eu preciso de uma ajuda, o que você puder. Então, Hum, assim, é sempre nesse sentido de colaborativo, é muito importante. Mas a pessoa, às vezes, ela tá buscando ajuda e ela cai, às vezes, num dinheirista, num cara que fez daquilo um business, que tá, sabe, e tá misturando outras coisas no chá. tem um outro porém, hein. A gente tem os 2 lados, as 2 polaridades. A gente tem o que vai cobrar barato e tem o picareta que cobra muito Tem isso caro. também, ainda tem Tem, isso. esse é o pior, Esse que ainda é o você que que eu já tive amigas que é o que pagaram uma virou fortuna. Tintones. Exatamente. Para os 40 mais sabe quem é Tintones. Ah, se não for 40 a mais, meu bem, pergunta pra sua mãe que ela vai saber. É. Aí tem o cara, o Sim, picaretão que vai lá, cobra uma fortu eu já vi preço que você não tem noção. sim. E um monte de gente que tem muito dinheiro vai atrás porque acha Se tá que o cobrando caro, ele é caro muito bom. ele é muito bom. Aham. Então a Olha gente que a gente tá merda. com um desafio na mão, Andrômeda, a gente atende públicos de vários segmentos, né, a gente já conversou sobre isso. Eu atendo políticos, sabe, autoridades, celebridades, eu atendo muita gente. E não fica, sabe, porque agora atende celebridades", não, a gente continua fazendo sessões lá no buraquinho da casa do fulano, e que não sei o quê, que É, tem a pessoa tem que ir, normal, e claro. tá tudo É, ué. certo. Eh, e tem muito disso, sabe. Eu conheço muitas pessoas hoje no Brasil, gente famosa, gente que tá aí, sabe, eh, tem muito famosa que tá, bombando muito em cursos e não sei o quê, uma série de coisas num mercado multimilionário, e que, não, reúne um seleto grupo aqui de 6, 7 pessoas para fazer uma dinâmica com ayahuasca e cobra R$ 20.000. Isso tá acontecendo. E eu vejo isso Eu e já me dá uma tristeza muito grande, sabe, por quê? Primeiro, a pessoa, tudo que ela recebeu, tudo que ela sistematizou, tudo que ela tem hoje como um império de ser venda, humano é ela filho da mãe. sistematizou na força do chá. Ou seja, as medicinas têm esse potencial, ela abre a sua percepção para coisas que não estão nesse plano. Então tem muita gente, Andrômeda, muita gente, que teve ideias, assim, mirabolantes, que saíram do zero e tiveram, assim, ideias fenomenais na força da medicina. O cara tomou o chá, abriu, ele tá consciente e aí começou a conectar um monte de ideias e o cara, pum, tive um eureka. Cara, vou fazer isso. E deu muito certo. Só que a pessoa não deu crédito. E aí essa é a nossa luta. Nunca deu crédito para as Ah, medicinas. Ele isso é tem muito aquilo, é ruim. muito feio, sabe? Muito Olha, feio. não, porque eu sou foda, porque eu sou isso, eu recebi aquilo, criei um método revolucionário. Cara, você recebeu o método na força. Você recebeu o método, sabe, durante um transe, durante algo que estava acontecendo sob efeito das medicinas. E você vende isso agora para pessoas Isso. caro, como se fosse algo autoral seu, e você não dá o reconhecimento Olha, da ser pobre da humano medicina, que foi quem te ajudou nesse processo.
E essa que é a Muito nossa feio. luta, sabe, isso é terrível isso. Não, aí a gente tá falando de caráter também, hein. Exato, Então exatamente. aí não São os que eu tem chamo de inquestionável. estelionatários espirituais, sabe. Tem muito estelionatário Po espiritual aí, hã, sabe. Então nesse ponto a gente precisa observar muito, não só com chá, não só né. com chá, é com tudo, né, com tudo na vida. Mas isso tá acontecendo muito porque o chá agora tá na moda. Agora tá virando, sabe, muitos famosos e muita gente falando disso e tal, então tá ficando meio Tá. que uma onda famosinha e tal, e aí Eu acho isso um perigo. é Eu perigoso, não acho porque é a isso partir daí que benéfico. começa a dar problema, É. sabe, é a partir disso que começa a dar merda. Sim. E o chá cai na vala comum de tudo aquilo que vem sendo colocado na conta dele. Não, e o tanto que você já trabalhou para esse chá criar um um lugar, de De fato, de respeito, de respeito, autoridade, de exatamente. aí cai, Na porque mão aí de um que um res só, hein, é, um só basta que um fizer para uma destruir cagada. uma reputação inteira que levaram anos para ser construída, sabe. Então, nesse ponto a gente fica muito, apreensivo e é um ponto de muita atenção, sabe, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E corrigir a rota Rápido, rapidamente, rápido. Sim. porque senão vai tudo pro buraco, assim, 12 anos de estudo, Sim, sim, tentando colocar ele num patamar legal, que é uma coisa séria, sim, que tem credibilidade, aí um filho da mãe faz uma coisa errada, uma exatamente. dosagem errada, Tudo já vai lascou perder. o cano. Exatamente. Então o bom que eu vejo nessa, sabe, nessa virada, sabe, desse É o ponto aí movimento. exatamente. E a quantidade de pessoas formadoras de opinião, sabe, de gente importante, médicos, pesquisadores, que tem uma relevância no meio científico, no meio social, sabe, formadores de opinião que vem trazendo essa, sabe, essa desmistificação das coisas e que vem puxando subindo, sabe, o grau de consciência das pessoas sobre isso. Então tem uma turma boa, tem a turma que tá cagando pau? Tem. Mas tem uma turma boa, que tá, sabe, "Oh, não, espera aí, o propósito é esse, é pra lá que a gente deve ir", sabe, pelo menos sendo um farol, de olha, eu também não cheguei lá ainda não gente, mas é pra lá que a gente tem que ir. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer, na minha visão, é quem tem uma credibilidade e faz uso do chá, começar a dizer. Começar a dizer. Esse é um grande problema que eu tenho com As pacientes, pessoas não falam. muita gente boa que poderia estar fazendo muita diferença não Dif fala, não então, fala. então, É. olha que merda, olha que E egoísmo, aí entre sabe, um mega porque famoso, milhões de seguidores falar e eu que sou um reles desconhecido, sabe, falar, tem uma diferença enorme. mas é o outro com medo do Exato. julgamento, Com medo do da não chá, aceitação, o que que vão falar, o que que vão então, pensar. desculpa, é um bosta. Porque se o cara não é capaz de assumir o que ele Cara, se você faz, precisa esconder que isso teve um sim, benefício, sim, sim. então, é um bosta. E isso é entristecedor e tem muitos Muito, porque já pacientes a eu gente podia respeito. estar andando Eu vou muito mais respeitar rápido. sempre a individualidade e a privacidade das pessoas. Ninguém nunca vai tirar da minha boca, Andrômeda, nem sob tortura. "Ah, fulano de tal tomou chá", Não, não, ok, não vai tirar. mas Agora, não é eu sobre fico muito isso, triste assim, porque é sobre a luta. tem muitos famosos, sabe, líderes religiosos de segmentos muito grandes, sabe, líderes de 5.000, 10.000 pessoas, Olha aí, sabe, que tem milhares de seguidores nas redes sociais, que que pode fazem o mudar, uso faz a das medicinas, diferença. fazem o uso, mesmo a igreja não concordando, ou a igreja não pode saber. Tem Ai, muitos que fazem o uso da medicina, mas que a igreja não pode saber, porque senão ele vai perder a membresia. Ele vai arrumar um tumulto enorme. E não, eu preciso me tratar, mas a igreja não pode saber. Isso entristece muita gente. E eu tô falando de igreja aqui só como exemplo, mas é de vários segmentos não, eu religiosos. sei. "Ah não, o pessoal lá do lugar tal não pode Ai, saber não que eu tô tomando, porque não vão entende. entender". Cara, não sei, será que não? E por que que Quantos lá você não dentro não têm leva o mesmo problema? e por que que você não leva alguém que tem o conhecimento para Para explicar explicar dentro dessa qual a empresa vergonha. Exato, como funciona? exatamente, por que não? Essa tem sido a Porque não pergunta, essa tem tem para sido a bater pergunta. na mesa, meu amigo. Exatamente, ainda são Essa é assim, reféns das construções, sabe, das verdades ou das meias verdades não, do e que do a julgamento do sociedade outro. Isso é tudo ego, exata, é tudo olha aí, ego. olha que merda. Ah, o ego O de que a novo. sociedade O vai que vão pensar, pensar. Ah, que sempre. canseira, hein. Já acho um bosta um cara desse. Na boa, nem me apresenta. Mas não é só cara não, muita mulher também.
Ai, Líder. piorou. Muita mulher boa, se tratou com as medicinas e, assim, não fala, não abre, não posta, porque o que que a membresia vai pensar e tal, e não sei o quê, mas se permitiu. Mas tem muitas milhares de outras mulheres dentro da própria igreja dela e que estão em depressão. E eu recebo muita gente, Andrômeda, você não tem ideia da quantidade de gente, sabe, dos públicos diversos, religiosos diversos. Ai, Léo, eu preciso do tratamento, mas, cara, eu não sei porque a pastora fulana ou que a mãe fulana falou que eu não deveria mexer com isso. E eu falei, cara, ela não tá vivendo o que você tá vivendo. E a visão dela é distorcida por falta de conhecimento. Por mais que ela seja sua referência, sua líder, sua isso, sua aquilo, falta para ela conhecimento, sabe? Falta para ela informação. Então, mas então ela não pode dizer daquilo que ela não conhece. Exatamente. Não deveria, mas Gente, eu vou é tomar esse chá só para dar um depoimento muito bom. daqueles. Vai ser um prazer. Vou tomar, eu não tomei ainda, Sim. mas vou Mas tomar. algumas pessoas da sua equipe já tomaram. Já. Já, nossa, eu até caí dura. Uma que é super tímida aqui, Uau! oi? E olha que eu me jogo nas coisas sem paraquedas, hein. Sim, ela foi na sua frente. Ela foi na minha frente, mas eu nem sabia. Sim, Quando eu soube, mas foi nossa, muito bom. Então, assim, excelente. conectou muita gente, sabe, daquele evento, do pouquinho que a gente Mas falou, também não fala. mas também não fala. Você vê? Percebe? Que coisa? Sim, esse é o ponto. Como a gente precisa mudar É. essa história? Eu, quando tive essa minha primeira experiência há quase 13 anos atrás, eu sou meio invertido com algumas coisas, então a primeira coisa que me deu, gente, a gente precisa arrumar, encher isso aqui, botar na caixa d'água da cidade, para a pessoa abrir a torneira de casa e tomar esse negócio. Porque eu falei, cara, todo mundo tem que saber disso, todo mundo tem, sabe? E aí o meu primeiro impulso foi começar. Eu não podia encontrar uma pessoa andando na rua. Você já tomou ayahuasca? A pessoa ficava olhando pra mim assim, tipo, virou noiado agora, né? Virou drogado. E aí demorou um tempo até eu perceber que, cara, não é por aí, o caminho não é esse. As pessoas vão te julgar por isso também. E aí um caminho de mais, sabe, de austeridade, um pouco mais silêncio, deixa a pessoa te entregar uma chave. Quando a pessoa te busca, é diferente de quando se oferece. Mas eu não acho que tem que ser assim para todo mundo, mas eu acho que Sim. tem que ser dito Mas periodicamente. eu também acredito sim, sabe. E A outra, gente o tem mais que importante, voltar a falar desse assunto. desmistificar. E o que que desmistifica as coisas? Informação. Quando você põe luz em cima de alguma coisa, some a sombra. Ah, não tem mais sombra de dúvida. Por que que fala sombra de dúvida? Dúvida tá na sombra. Então, assim, Exato. quando você tirou a sombra, tá só luz em cima de algo, não, agora eu tenho completo conhecimento. Ah, eu sei que essa xícara tem 2 lados, que tá escrito Andrômeda Rosa Podcast 40, e que ela tem uma alça que ela pode ficar pro lado direito ou pro lado esquerdo. Pronto, eu dei informação pra pessoa. Informação é poder. Toda vez que eu invisto em dar conhecimento, informação pra pessoa, Sim. eu tiro a dependência dela de mim, da minha pessoa. Eu sempre falo isso, Andrômeda, pro meu grupo que me acompanha, pro pessoal que caminha comigo. Eu não sou referência pra nada. Não sou referência, não me tenha nessa posição. Eu não sou seu guru, não sou seu mestre, eu não sou o cara iluminado. Não, sou uma bosta, desculpem. Mas, cara, eu sou terrível, eu não sou exemplo pra ninguém. Não sou e não vou continuar sendo. E que as minhas falhas não sejam um impedimento para que você continue a sua jornada. O que eu quero te dar é informação e conhecimento para você ter o poder na sua mão e não ser manipulado por nenhum charlatão de plantão. É só isso. Não, isso já, olha, Eu acho é que de só isso grande aí valia. já vale muito. E eu acho que a gente tem que fazer mais. Acho que a gente tem que fazer umas reuniões. Acho que você já faz, Uhum. mas eu vou me prontificar a fazer, porque eu tenho um núcleo Sim. grande de mulherada, para que você fale, porque eu sei que tem várias em sofrimento. Muitas delas, Andrômeda, do seu evento, me procuraram, sabe? O Instagram Ai, que ficou uma loucura. lindas, Me procuraram: jura? "Léo, cara, eu quero muito, como é que eu faço? Como isso?" Como palestrante, das palestrantes também, algumas me chamaram. Foi assim, foi uma troca muito linda, Que sabe? Foi máximo! super Eu não legal. tô sabendo Pois disso. é, Você é um viado muitas de me contar. me chamaram, mas assim: "Léo, agora assim, eu sempre tive um pé atrás com isso, mas agora eu tomei coragem. Como é Tá que a gente pode fazer?" segura. Exatamente. Por Sentiu quê? segurança. Sentiu segurança, porque você é uma pessoa formadora de opinião. E elas que te prestigiaram, que estavam no seu evento, elas olham pra você e falam: "Cara, tá, Andrômeda traz coisas boas pra mim. Ela traz informação, relevante pra mim." Tem em você a imagem de alguém que transmite uma, sabe, Que não vou confiança, trazer uma que bosta. não tá trazendo, Eu exato, jamais. tem essa imagem de você, então só isso aí já é,
às vezes era só o motorzinho que faltava pra dar nela aquele impulso. "Ah, cara, espera aí, já tem alguém que eu conheço que conhece, já tá opa, pronto, já despertou ela pra Não, tipo, se ela trouxe, ela não vai opa". trazer qualquer um. Exato, Eu sabe. tenho um senso crítico E nesse muito ponto grande. foi muito precioso, sabe, essas trocas, enfim, elas não foram ainda, mas só de ter dado o primeiro passo, de procurar ajuda, cara, eu tô numa situação Vamos assim, montar esse pronto. grupo, meu Foi filho. muito precioso, sabe, aquilo lá, o evento todo, de uma forma geral, que você trouxe e não foi só eu que fui falar lá, eu fui assim, né, ali, o mínimo do mínimo de um dia inteiro de um evento espetacular, maravilhoso, com aquele cara, o quilate das pessoas que foram naquele evento, eu fiquei assim, eu cheguei lá e falei: "Gente do Olha céu, que quanta vergonha". gente não, olha quanta gente boa Sim, que não muita tem gente boa palco. naquele palco. Foi muito, muito precioso aquilo. E é assim, cara, eu recomendo muito, cara, esses eventos eles enriquecem muito e dão para essas pessoas que realmente precisam a coragem de tomar determinadas atitudes, sabe? As palestrantes que foram lá compartilhando a própria história, gente que nunca tinha subido num palco e que você colocou para poder falar, para compartilhar a sua própria história. Isso vai criando um motor de movimento, sabe? Isso é muito importante. Tira essas pessoas da inércia. Não, e É, tira o ego, exatamente. É gente, só que tirar o não ego. é. Aí todo mundo: "Por que que você não falou?" Porque eu fiz muito mais do que falar. Eu fui lá e Porque fiz. todo mundo me Sim, ficou me questionando: "Ai, você quase não falou nada. Ai, porque você não vendeu nada", mas não era para era pra vender, conectar. O evento era pra conectar. Sim, era inclusão. exatamente, exatamente. Olhar aquele povo, falar: "Gente, olha aquela mulher cadeirante dançando, com toda aquela alegria, com Sim, aquela sim. autoestima As lá deficientes no". visuais e, cara, foi assim, foi espetacular, foi assim, Ai, como que alguém vai reclamar da vida? exato, você A fica com mulher com vergonha, 2 você faculdades, você você fica com vergonha de reclamar de qualquer de coisa. qualquer Sim, coisa. sim. É um Ai, tapa na cara. os chefes especiais que um vibra pelo outro. Exatamente, exatamente. Então, não, eu tô aqui, mas tem que trazer meu Tem que trazer meu amiguinho, amiguinho, exato, tem que cara, eu vir o achei outro. aquilo um Aí barato. todos eles Sim, olha maravilhoso. E olha a o empatia, e o grau de cara. consciência que isso tá, sabe? "Ah, não, porque eles são deficientes". Deficiente aonde, cara pálida? Quando você vê uma cena Cadê? daquela, você se põe na posição do deficiente, sou eu, cara, muito deficiente, mental, Muito, intelectual, não tem cognitivo, e empatia não com tem exatamente, eu não tenho ninguém. empatia com ninguém, eu só olho pro meu umbigo, você começa a tomar um monte de, sabe, de cadeirada na cabeça, e é uma atrás da outra. E o evento foi puxando uma cadeirada, outra cadeirada e outra uma cadeirada na cabeça, toda hora era uma brau, toda hora brau, e você fala: "Gente, a gente não tem problema, a gente só reclama muito", A sabe. gente só É, reclama, só. E eles estão lá todos sorridentes, felizes sim, da vida, todos, sim, todos, até as mulheres que sofreram sim. abusos, que nunca tinham entrado no teatro, você imagina? E 68 essa oportunidade anos! Imagina, sim, ela sim. estava ali radiante, Pronto, era um gente, Oscar. Era um momento de glória. que máximo ter a possibilidade de proporcionar isso. Vai vir o Exatamente. povo falar que você não falou nada, porra, então, meu, você Não não é sobre está mim e você não entendeu nada. você não estava no evento errado, cara, Exato. desculpa, você estava no evento errado, Exatamente, que não exatamente. era. Ali, assim, eu era exatamente uma pecinha para puxar outra, que puxava outra, que puxava outra, Sim, que deu tudo certo. Agora é você um ainda me hub dá que conecta muita coisa. Pronto, agora você me dá essa notícia que vários te procuraram, puta, que tesão, que foi muito demais. bom. Então nós vamos ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Vamos. O tempo tá, ó, você vê? Acabou, Não, acabou. acabou, mas eu não, vai ter mais uma coisa. Eu ouvi falar em bufo alvários. Alvários, bufo alvários. É uma medicina, dos índios do México. É é o psicodélico mais potente da face da terra. Como assim? É. Então, assim, o doutor Siddhartha Ribeiro, que é um pesquisador famoso no Brasil, também falou sobre essa medicina há algum tempo atrás, numa entrevista com o Marcelo Tassi, se não me engano. Gente, eu tô lembrando disso. Isso, essa medicina, por que que ela ficou famosa, tá? Eh, ela é a medicina mais potente da face da Terra, para você, a gente chama de dose de ataque, para você usar como dose de ataque para vários problemas, como dependência, por exemplo, química. Por que Hum, que essa medicina ficou famosa? O Mike Tyson,
ele foi dar uma entrevista junto com o Tony Robbins. Conhece o Tony Robbins? Sim. Pois é, os 2 fizeram uso dessa Foi medicina. foi na banheira de gelo ou não? Não, não, não. Não, tô enchendo o saco. Os 2 em momentos diferentes Hum. tiveram essa experiência. O próprio Tony Robbins veio ao Hum. Brasil alguns anos atrás e ficou alguns dias na Amazônia para ter a experiência da ayahuasca. E ele fala dessa experiência nessa entrevista. É só você colocar no YouTube aí Tony Robbins e Mike Tyson e ele vai aparecer lá num dos vídeos do podcast que eles participaram. E o Tony Robbins falando da ayahuasca, que tinha sido a experiência mais incrível que ele participou na vida. E ele veio para o Brasil, sabe, e participou dessa experiência, ficou a gente conhece a equipe com a qual ele participou Hã. dessa experiência. Foi um evento super fechado, para um grupo muito seleto de pessoas com um ticket bem alto, porque era o Tony Robbins. Enfim, Ó lá, mas a gente conhece já essas sentaram pessoas. a marreta no Já coitado. exatamente, já Você tá vendo? sangraram o Tony Robbins. Ó E lá, aí mas tudo bem que ele tem dinheiro, mas ele você vê veio, só. ele veio e assim, ele falou muito dessa experiência nesse podcast, é muito legal. E aí depois pelo depoimento do Mike Tyson, ele também fez o Bufalvários. O Bufalvários, então, ele tem o mesmo princípio ativo da ayahuasca, Hã. DMT, basicamente. São 2 DMTs levemente diferentes, mas ainda assim a mesma substância. No Brasil, essa medicina, como ela é uma medicina nativa do México, ela não é uma medicina ainda, permitida no Brasil, né. Eu Uhum. conheço, eu já estive em vários lugares, eu já tive essa experiência por várias vezes com os índios do México, e aí eu vou usar Você aqui já tomou? já, várias vezes. E eu Hã. vou usar as palavras do doutor Siddhartha Ribeiro, tá, pesquisador brasileiro, neurocientista, uma Sim. autoridade. Falou assim: "É uma das medicinas que tem o maior potencial terapêutico, ela é uma bomba, sabe, pra esse tipo de tratamento". Então como é que se deu no caso do Mike Tyson? Ele era dependente de heroína e depressivo borderline. E aí, o que que tirou ele do motor da dependência da heroína? Foi o bufo. Foi um soco Puts. no cérebro tão grande que abriu espaço para que outras medicinas funcionassem. Então foi dose de ataque com o Bufalvares, depois ele fez um acompanhamento mensal e as microdosagens com a ayahuasca. Por várias vezes ele foi fazendo Estados ayahuasca Unidos isso é nos Estados liberado? Unidos, sim, no México, no México. Então ele foi ao México Ah, para tô ter no esse México. tratamento, ele teve lá. A gente chegou a conduzir algumas experiências aqui no Brasil com ela, Hum. mas ainda assim carece, a gente não pode fazer isso. É ilegal, é legal. Então a gente precisa respeitar algumas As situações, leis. as leis. E a gente precisa tomar certos cuidados. Então existe um movimento agora, sendo construído, né, de forma a tentar uma regulamentação do uso terapêutico dessa medicina no Brasil. Mas é um caminho legal que está sendo trilhado. Nós estamos com os nossos representantes em Brasília. Eu tenho vários parlamentares que eu conheço, que são meus pacientes, que a gente está tentando, pela via parlamentar, Sim. conseguir, Se sabe, não, você já sabe por tracionar onde isso. E vai o não negócio. é simples, cara, é preto no branco, não tem muito o que inventar. Então a gente está tentando o caminho legal dessas permissões, para que os institutos terapêuticos que tratam depressivos, borderline, possam utilizar essa medicina. E os centros de tratamento de dependência química também. Então, segundo esse é o Principalmente. principal. Tem um pesquisador, ele é do leste europeu, esqueci qual país agora, é o professor Stanislav Grof. É o cientista que desenvolveu a respiração holotrópica. Depois pesquisa isso, respiração holotrópica, é um barato. É, Ele adora falar coisa sim. difícil, gente. Tá achando que a gente acompanha esse raciocínio dele. O professor Groff é a maior autoridade de psicodélicos no mundo, uma das maiores, tá? De psicodélicos no mundo. O professor Groff, depois de muita pesquisa, ele chegou à conclusão: olha, o psicodélico mais potente da face da Terra, encontrado de forma natural, veja bem, encontrado de forma natural. Eu posso pegar lá um dietilamida de ácido lisérgico e potencializar a extração daquilo ali, eu posso pegar a psilocibina do cogumelo e potencializar e graduar e fazer uma dosagem mega power, ok. Isso é manipulação química. Eu estou falando de você pegar algo natural e ele já está pronto para consumir e você utilizar. Então, encontrado de forma natural, que se tem notícia no mundo, catalogado, o bufo-alvários é a medicina mais potente da face da Terra. Meu pai. É. Ela chega a ser a 700 vezes mais potente que a ayahuasca. Meu Sim, ela é uma Deus! bomba mesmo, atômica. Nossa, E é isso uma precisa cair experiência. na mão certa, Cara, senão isso exatamente, isso era uma nossa! arma. Então, assim como a ayahuasca pode virar uma arma, não só a ayahuasca, mas o bufo, os cogumelos, qualquer outra medicina, nas mãos erradas, podem virar uma arma. E Mas aí, com uma potência dessa? sim. Então eu sempre gosto, Andrômeda, eu não tenho medo de fogo. Que sofreu até uma queimadura esses dias. Mas o fogo é bom? Cara, não tem bom nem mal no fogo. O fogo é o fogo. Ele é um elemental. E um elemento. Pronto. Ele tem uma utilização. Fogo no fogão é bom? É ótimo. Você faz comida, você esquenta água, você cozinha um ovo, você produz vida quando você tem o fogo no fogão. Fogo no sofá da sala é bom?
É um problema, é um incêndio. Então, depende de onde tá. Então, o fogo é muito bom? Depende, vamos conversar Depende. sobre. Se Vamos ele tiver no conversar. fogão, ele é ótimo. Se ele tiver no sofá, apaga porque é um problema. Então, as medicinas, é bom ou é ruim? Depende. Na mão de quem que tá? Ou onde está sendo utilizado? Nossa, precisa ter muito critério Tem para que ter poder liberar critério, isso aí. exato. Então não existe uma. Vamos liberar. Não, mas não é assim, não virou oba-oba. Ainda bem. Não é isso. Precisa de critério, sistema de acompanhamento. As medicinas utilizadas dessa forma, com acompanhamento, com rigor, com critério, são uma ferramenta poderosíssima. As medicinas na mão de oba-oba, de aventureiros, elas vão virar verdadeiras armas, que vão provocar acidentes, às vezes, irreparáveis. Então há que se ter consciência das coisas. E o primeiro passo é isso, é tomar consciência. Tomando consciência, você tendo informação correta e adequada, você não é manipulado por ninguém. Então a humanidade só foi manipulada durante esse tempo todo por causa de informação, ou pela falta dela. Então, se eu não sei se isso, sabe, é a informação correta ou não, eu me torno um refém, uma vítima. Um vendedor bom, meu filho, vende água para peixe. Vende água para peixe. Esse é o problema. Não pode cair na mão de um De um vendedor bom. Exato, Aí isso, nossa, para onde vai? exatamente. Léo, o tempo já acabou, óbvio, faz tempo, né? Diga-se de Já passamos passagem. um tempão do tempo. Bom tempo, Mas é querido. Mas eu me comprometo aqui a gente montar um grupo para poder, nem que seja aqui, Aham, porque aqui cabe bastante sim, gente, sim, para que você venha sim, vai ser um prazer. dar uma aula, porque eu acho que vai virar Sim, várias com chaves. certeza. E eu sei que elas vão estar seguras e não vão sair por aí batendo a Se cabeça, aventurando. se aventurando, porque mulher é fogo, meu filho. Sim. Elas são médicas, você sabe, né? E o detalhe, Andrômeda, 85% do nosso público é feminino. As mulheres são muito mais corajosas que os homens. Muito mais. Mas assim, Mulher tem filho, né, bem? disparadamente elas são muito mais corajosas. Mulher tem Então, filho. você chega numa sessão, tem, sabe, 100 pessoas, 85 são mulheres. O resto é os homens que foram, porque a mulher obrigou. Porque se dependesse só dele mesmo, ele não ia, não. Não Homem é o ia. bicho mais cagão que existe. Mostra uma agulha, desmaia. Eu nunca vi Exatamente. coisa igual. Exatamente. Enorme. Você mostrou uma agulha. Pum. Gente, tem a dó, vai. Faz me rir. Gatas, vamos lá. Seguindo o Léo. Mais informações. Instagram, Léo. leosantana.alfa é o meu Instagram pessoal. E o do Instituto, né? Que é o arroba Isso. Instituto Alfa Brasil, tudo junto, Alfa com PH. Alfa com PH. Isso, Instituto Alfa Brasil, tudo junto, com PH. É .com. Não, esse é o do Instituto, é o Instagram do Instituto. O Instagram. E a página ainda tá no link lá, tem um link para Despertando a Semente, para uma série de outras coisas e outras atividades. Mas basicamente é isso. Acha a gente no Instagram, entra em contato. Manda um oi que ele responde. Qualquer coisa, manda um oi pra mim que eu passo pro Léo Também. e o Léo responde. Não vão cair em mão errada, pelo amor de Deus. Estamos aqui fazendo todo um trabalho para que vocês peguem o caminho certo. Aí vai atrás de picareta, vai dar ruim. Simples assim. Outra coisa, likezinho, viu, queridinho? Então, problema no dedo. Não sei o que gosta muito. acontece. Tá engessado o dedo, gente. Usa a outra mão. Não é possível, Brasil. Senão esse canal não cresce nunca. Saco. Beijo, Muito Léo. bom, Obrigada, Andrômeda, eu que meu bem. agradeço mais uma vez. Estamos E- juntos. Sim, sim. Teremos outros eventos, viu? Fica para vocês o convite, sabe? Venham se juntar a nós nessa verdadeira revolução da consciência, que é o que a gente está se propondo a fazer. E sair Beijo. do tarja preta, pelo amor de Deus, Pelo amor de Brasil. Deus, você não nasceu precisando disso. Não, nunca. Obrigado, querido. Imagina, eu que agradeço.